Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu pedi para vocês me enviarem lá no Instagram algumas perguntas, sugestões de vídeos, enfim. E aí, vocês me enviaram bastante perguntas. E hoje, então, eu vou tirar a dúvida de vocês sobre papelaria de casamento em geral, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ir aqui para a primeira pergunta, que é bem legal. Sobre o papel algodão nos convites. Vamos falar primeiro sobre o papel algodão, que é super importante vocês saberem algumas características dele, tá? E como que vocês vão trabalhar com o papel algodão na jato de tinta, tá? Primeiro de tudo, vocês precisam saber que o papel algodão é super, hiper, mega delicado, ainda mais se for o 100% algodão, tá? Já trabalhei com 100% algodão e com 50% algodão. O que acontece? A diferença entre os dois ali. O 50% algodão, ele é um pouco mais rígido, tá? Ele é mais áspero, assim, espesso mesmo, sabe? E o 100% algodão, ele é bem algodoado, como é que se fala? Enfim, ele tem bastante algodão mesmo, tá? Então ele se desfia mais fácil, ele é bem mais macio também. Enfim, o 100% algodão, ele tem bem mais algodão, né? Claro, na sua composição. Então, quando ele passa ali por dentro da impressora, sempre fica assim uns fiapinhos, sabe? Que às vezes pode soltar, é normal. Mas assim, outro cuidado que vocês têm que ter, né, com o papel algodão é a gramatura, tá? Aqui eu trabalho com a gramatura de 150 gramas no papel algodão. Por quê? Ele equivale a um papel de 300 gramas ali da linha Marcato, vamos supor que é a linha que vocês mais conhecem, eu acredito, tá? Então, procure saber, converse certinho com o fornecedor de vocês para saber a gramatura do papel algodão, mas a que eu indico para impressora seria ali 150 gramas, que eu acredito que não tem menor do que isso, tá? Que aí equivale a 300 gramas, porque eles são bem grossinhos. O papel algodão, na grande maioria das vezes, ele vem com uma variação de gramatura, tá? É normal. Às vezes você vai pegar na mão, um tá um pouco mais grossinho e o outro tá com uma espessura um pouco mais fina. É normal porque é um papel artesanal, né? Feito, querendo ou não, na mão também, né? Não tem maquinários, essas coisas assim. Tudo. Acho que se vocês pesquisarem, vocês vão entender como que é feito o papel algodão, né? Eles tritura, depois põe numa forma, dessa forma eles tentam tirar o máximo de água possível, né? E depois eles estendem essa folha num varal, enfim. Bem legal o processo, bem artesanal mesmo. Outra coisa, nunca, nunca, nunca coloque, tipo, igual a gente faz com outros papéis, vários papéis aqui, ó, no carregamento da impressora, tá? Você tem que colocar uma folha por vez no carregamento da impressora, no caso do papel algodão, tá? Então, lembre-se sempre, coloque uma folhinha, imprime, depois que imprimiu, coloque outra folhinha e assim por diante até vocês terminarem a impressão. O papel algodão, para fazer o corte artesanal, você precisa utilizar água. Isso mesmo. O que eu faço normalmente, né? Eu vinco todos os, aqui na vincadeira, eu vinco todos os papéis, né, aonde eu quero cortar. E depois eu venho passando com pincel, enfim, eu uso uma caneta que tem aquelas canetas de aquarela de tubo de água, né? Mas você pode usar o pincel com um pouquinho de água e ir passando num vinco assim, e depois você puxa, tá? A não ser que você queira fazer um corte reto. Corte reto, normal, no estilete, régua, você consegue fazer.
mas a borda artesanal, ela só consegue dar aquele resultado bonito com água mesmo, tá? Então, borda artesanal, vocês já sabem aí que tem que ser trabalhado com água no papel algodão. O que passaram para mim, tá? Isso é o que passaram para mim, eu vou dizer aqui para vocês. O papel algodão, ele não foi exatamente feito para jato de tinta, como vocês podem perceber lá fora, né? Para fora do Brasil, eles utilizam bastante aquelas impressões letra-impress, aquelas outras impressões diferentes, aquelas de relevo no papel algodão, tá? Que é o mais comum e o mais adequado. Mas a gente é teimoso, como sempre. Eu aqui, né, faço muita gambiarra, eu coloco na impressora e dá certo. Mas eu tomo bastante cuidado, tá? Porque eu morro de medo de estragar a impressora, porque eu sei que é um papel um pouco mais pesado, enfim, e pode forçar um pouquinho a impressora. Então, assim, se você colocar, aí já como é que se fala? Se você colocar o papel algodão na jata de tinta, a responsabilidade é sua, tá? Eu sempre falo isso porque, né, ele não foi feito exatamente para isso, o papel algodão, mas eu coloco mesmo assim, mas eu tomo bastante cuidado. Por exemplo, uma das coisas que eu não faço aqui é mais de 30 impressões na minha jata de tinta com papel algodão, porque eu tenho um pouquinho de medo de estragar o cabeçote, enfim, as coisas ali da impressora que eu não entendo muito bem, mas eu tenho medo de estragar. Então eu tomo bastante cuidado na hora de imprimir, tá? E eu não imprimo grandes quantidades, eu imprimo uma quantidade menor, tá? Outra coisa que é sempre legal vocês verificar antes de qualquer projeto, né, é fazer um teste de impressão e ver se sua impressora puxa, tá, o papel algodão, porque pode acontecer de sua impressora não puxar ou ela até puxar e de repente puxar, né, e soltar pela frente sem fazer a impressão. Então vocês têm que fazer esse teste aí na impressora de vocês, ver se elas aceitam o papel algodão, tá? Então, finalizamos aqui a pergunta do papel algodão. Vamos lá para a segunda pergunta, então. Como começar sem impressora, aí ela colocou assim, né, entre parênteses, com gráficas, já que elas não têm os papéis que utilizam-se nos convites. Aí eu fiz aqui uma gradezinha para vocês. Para vocês, né, claro, enviar para gráfico, vocês vão ter que desenvolver essa arte, né, digital, inclusive em alta resolução, né, que é o mais importante, para enviar, então, para as gráficas ou para a gráfica, enfim, da sua cidade. Aqui eu coloquei, que é super importante, né, vocês verificar qual é a melhor gráfica da cidade de vocês, enfim, ou fazer alguns testes com algumas gráficas, né, que tem aí na cidade de vocês. Outra coisa, solicite testes nos papéis que eles têm disponível lá na gráfica, porque a grande maioria das gráficas não aceitam que você dê o papel para eles, tipo, leve um papel da Marcato, por exemplo, e coloque na impressora deles para imprimir. Eles não aceitam, né? Então você tem que fazer a impressão nos papéis disponíveis que eles têm lá para impressão, tá? Então verifique primeiro com eles quais os papéis que eles têm, que eles trabalham, se tem papéis de alta gramatura, que seria legal, né? Vocês começarem com um papel já um pouquinho mais grossinho, de 180, 250 gramas, se eles tiverem, tá ótimo, tá? Então, solicite testes primeiro, né? Faz uma arte gráfica e pede para eles imprimirem nos papéis que eles têm lá disponível para você pegar na mão, ver certinho, como que saiu a resolução, pigmentação, enfim. Já falei, né, para preparar os arquivos em alta resolução para enviar para eles. Outra opção bem legal para vocês saberem na hora de desenvolver a arte é optar por arquivos florais que sejam em aquarela, que eu sei que a impressão fica melhor, tá?
fica uma resolução melhor. E a pigmentação, enfim. Antes, né, também disso tudo, negocie os valores e prazos na gráfica, porque isso é super importante, até para vocês passarem depois para cliente, né, o quanto tempo que demora ali, mais ou menos, para ficar pronto todo o projeto, porque assim, na gráfica, acredito que eles vão só fazer a impressão e depois você tem que finalizar, né, fazer o recorte e tudo mais. E por último, né, já que você não tem a impressora, nesse caso você também pode começar online com os produtos digitais, né? Não necessariamente você precisa já iniciar com a papelaria de casamento, né? A papelaria física, que eu digo, você pode trabalhar com convites digitais, save the date, tudo digital. Então é uma opção também, caso você não tenha impressora, né? Vamos para a terceira pergunta. Quais tamanhos de convites começar? Bom, eu comecei com a capa translúcida, né? Que o tamanho ele é mais ou menos 13,5 por 19,5, né? A folha A4, né? Translúcida dobrada. Eu iniciei por essa porque era mais fácil, né? Eu não tinha dinheiro para investir ainda nos envelopes, então eu iniciei com esse formato do translúcido na folha A4 e também iniciei com aquele outro formato do papel A4, né, com todas as informações ali da data, horário, nome, tudo certinho na folha A4 com aquelas duas dobras. E no fechamento, ele já faz um fechamento meio que lembra, né, um envelope. Daí você só põe uma lacriceira, fita artesanal, enfim. Essas é duas opções que você pode iniciar, né, que não é tão cara assim para se investir. Fornecedores. Eu aqui só tenho 2 fornecedores, tá? Eu já falei para vocês, acredito que eu já tenha dito em outros vídeos, que é a Mix Papel e a Inventário, tá? Configuração, aliás, como configura a impressão dos convites e peças em geral. Eu sempre salvo em CMYK, tá? Na opção CMYK, e coloco para imprimir na opção Matte, tá? Antes eu colocava na opção Luster, aqui na minha impressora, né? Tem essa opção. Mas agora eu estou utilizando mais a impressão Matte, tá? Então eu sempre salvo em CMYK, alta resolução, e coloco para imprimir na opção que tem lá de configuração Matte. E, por último, a última pergunta, né? Que é: tem como ser feito envelope sem ser com máquina de corte? E aí ela colocou, melhor dizendo, você já fez? Eu já fiz um modelinho de envelope aqui para vocês, bem facinho, não é bem um envelope, é mais uma capa, né? Mas tem aí vídeo no canal, tá? Vou deixar aí na descrição, que é aquele envelope que tem uma aba mais curtinha, né? Mas que eu consigo fazer num papel gráfico um pouco maior de... eu agora não vou lembrar o tamanho, mas é um A3 eu acho, o tamanho que eu tinha aqui de papel, tá? Então dá para você fazer assim, caso você tenha assim um pouco mais de noção, né, de desenho, enfim, dá para você fazer a arte também do convite no digital e depois você mandar imprimir. Se você tiver uma A3, né, acredito que na A3D, a minha é A4, então eu não consigo fazer isso, mas acredito que dê para você fazer uma arte de um convite que não seja, de um envelope, aliás, que não seja tão largo, né, aqueles envelopes assim mais quadradinhos assim retos, e depois você mandar imprimir. Aí depois você só recorta, tá? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, também deixem aí nos comentários. Não esquece de deixar o like. Vocês não estão deixando o like, tá? E é isso. Me seguem lá no Instagram também, que eu tô sempre por lá perguntando e dando algumas dicas para vocês, tá? E é isso. Um beijo e até a próxima.